O nosso amigo e repórter Cícero Moreira esteve hoje à tarde, eu estive com ele acompanhando, fui o cinegrafista dele. Eu sou multiuso, faço tudo. Eu sou multiuso. Eu estive com o Cícero hoje em Santa Rita e ele conversou com o ex-candidato a prefeito de Santa Rita pelo PSOL, professor Valdir. Professor Valdir, que é doutor, tem doutorado, é camarada muito gente boa e também ele faz parte da cuidador de animais, né? Ele, professor Valdir, uma figuraça, ele... E vamos ver essa entrevista, e em seguida a gente fala sobre essa bomba que estourou hoje em Santa Rita, onde o Nilson Paraíba trouxe essa questão dessa lei, esse projeto de lei que foi votado na Câmara de Santa Rita. E quem foram os vereadores que votaram a favor, hein? Eita, isso aí vai ser uma incógnita, né? Até Tudo e muito mais sobre publicidade. esse projeto de lei, depois da matéria que a gente vai ver agora. Solta aí. O programa de Frente com Coxinha recebe hoje o professor Valdir, professor doutor Valdir. Tem doutorado em Ciências da Informação, foi candidato a prefeito aqui em Santa Rita na última eleição. Professor, obrigado por nos receber. A primeira pergunta é: qual avaliação o senhor faz desses primeiros 45 dias da gestão do atual prefeito aqui de Santa Rita? Primeiro, gratidão à Coxinha, você, Cícero, pelo convite. Nós estamos sempre disponíveis a dialogar, a partilhar saberes com a população de Santa Rita. E os 45 dias primeiros, né, do médico Emerson Panta, eles são muito parecidos com os primeiros 45 dias da primeira gestão. Ou seja, nada novo sob o sol. Nós não temos um acontecimento significativo que a gente possa dizer assim: o prefeito começou reformulando, modificando, construindo, trabalhando. Esses verbos eles não têm se conjugado com a gestão Panta, nem agora e nem no início da outra gestão. Prova disso é que ele ganhou, né, perdendo para a oposição nesse pleito, e perdeu mais de 20 mil votos de um pleito para outro. Então, de certa forma, a população disse que não confiava tanto mais nele. E ele não tem feito um movimento contrário para reverter esse quadro. Então, nós começamos no marasmo, o mais do mesmo. Também o Poder Legislativo, agora vamos para a Câmara. Houve uma certa renovação, entraram algumas peças novas, né, alguns nomes novos, outros nem tanto, mas qual avaliação o senhor faz dos trabalhos apresentados até o presente momento? Sobre a questão da renovação, nós vamos ter, de fato, a presença de vários novos parlamentares e novas, né, mas há ainda quase um terço da gestão passada, né, da casa de Antônio Teixeira, inclusive do pessoal que foi para Gramado, né, do Natal Luz. E outras pessoas voltaram também. A avaliação que eu faço é que não tem nenhuma diferença de uma Câmara para outra, né? Nós temos o mesmo perfil de candidatos, de políticos, né, que ocuparam essas cadeiras democraticamente. Felizmente, nós estamos em uma democracia e as pessoas podem se colocar. Mas o perfil das pessoas que foram eleitas, ele está muito próximo das gestões passadas. Então, não teria algo de muito novo para lhe dizer. E também a falta de interesse da população, pelo menos da massa, pela política, faz com que essa casa fique muito à vontade para seguir seus dias, inclusive sem fazer muita coisa. Isso entra dentro do tema da próxima pergunta, que é sobre a população santarritense, a questão de estar politizada, de acompanhar o processo, de conhecer os vereadores, de ver o trabalho deles. Você acredita que o povo santarritense está mais ou menos politizado? Eu acredito que o povo brasileiro tem perdido muito interesse por politizar-se. Na verdade, eu não falo no sentido de exercer a cidadania, de votar, mas eu digo de interesse pela política enquanto ciência política, né?
enquanto algo fundamental para que a população possa reivindicar, exercer seus direitos. Então, a cada dia que passa, nós temos menos interesse. Num caso de Santa Rita mais específico, nós temos uma população desapaixonada. Aqui nós tivemos até 2012, nos pleitos eleitorais, nós tínhamos pleitos acalorados, em que as pessoas iam para as ruas com as cores dos seus candidatos, sem serem cargos comissionados, porque cargo comissionado tem que usar a cor do candidato para não perder o emprego. Ou aquelas pessoas que estão aspirando voltar para um poder, aquelas velhas viúvas, né, do poder, que vivem chorando a falta do leite que elas tanto usufruíam. Afora essas, nós não temos aquela paixão das pessoas vestirem as roupas, as camisas dos seus candidatos, as bandeiras, e irem para as ruas. Há uma apatia muito grande. Embora as pessoas possam ir em grande quantidade para as urnas, exercer o direito do voto, mas também vem crescendo o número de abstenção. Então o povo de Santa Rita tem perdido a paixão por política. Os últimos prefeitos eleitos, na verdade o último que foi eleito 2 vezes, Panta, embora tenha tido uma votação histórica, expressiva, isso não refletiu no dia da posse dele, que aconteceu sob poucos olhares e muito pouca ovação na Câmara, né? E na própria Praça Getúlio Vargas, onde aconteceu o evento simbólico da posse do prefeito. Então, o evento para a rua. A população que votou, ela não compareceu. Então, ao mesmo tempo que ela espera um salvador, que ela deposita o voto, ela não abraça este salvador, né, que ela escolheu. Então, há uma apatia visível e crescente nos últimos anos aqui nesta cidade. Professor, levando em consideração já 2022, que está próximo, né? Estamos em 2021, no comecinho do ano, ainda praticamente fevereiro. Santa Rita tem hoje uma deputada, né? Que é a esposa do atual prefeito, Jane Panta. Santa Rita é uma cidade importante para Paraíba, não só pelo número de habitantes, mas importante economicamente, por ser um dos principais PIBs do nosso estado. Dentre os nomes que são envolvidos na política, o senhor consegue identificar um que tenha chance de chegar à Assembleia Legislativa? Eu não poderia citar um nome aqui porque geralmente aparecem muitos nomes pré-candidatas, né? Um ano antes as pessoas começam a se lançar. Algumas dessas pessoas é para barganhar seus nomes, para poder receber algumas propostas e desistir. E outras é só para testar sua popularidade. Mas Santa Rita tem mostrado, inclusive falando dessa apatia, dessa falta de paixão, que as pessoas têm dado pouco crédito para a representação no legislativo, seja estadual, seja federal. Na última eleição, Santa Rita não elegeu ninguém, porque a médica Jane Panta, ela teve uma votação pífia, visto que o marido teve uma votação estrondosa e estava com a máquina, e a maioria dos votos dela foram fora de Santa Rita. Então hoje ela está deputada por conta do destino, que faleceu o deputado estadual e ela como suplente assumiu. Mas Santa Rita não tinha feito nenhum deputado estadual nem federal. Então eu não posso nem arriscar agora nomes, porque inclusive o próprio nome dela sofre de uma grande rejeição na cidade. E isso é fato. Vai para além do meu pensamento e da minha vontade. Isso se refletiu nas urnas, quando ela foi derrotada, e nas urnas agora novamente, quando Panta teve menos de 50% dos votos, perdeu para a oposição no geral e perdeu mais de 20 mil votos. Então, os números têm demonstrado o comportamento do eleitorado santarritense. E o professor, seria não um desses nomes, um pretenso candidato a deputado para representar a grande Santa Rita, digamos assim? Eu sou do PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade, e estou sempre à disposição. Se o partido entender que a gente pode lançar meu nome, eu estarei pronto para contribuir. Mas se você pergunta se eu tenho interesse hoje, eu digo que não, porque nós estamos reestruturando o partido e investindo também em novos nomes.
porque é preciso se criar muitas lideranças para que a gente possa ocupar os espaços e não personalizar, ficar uma ou duas pessoas sendo candidatos sempre. Então é importante a gente estar oportunizando outras pessoas, mas eu estou sempre disponível para o que o meu partido entender. Vamos entrar agora, professor, em um outro tema, esse bastante polêmico aqui na cidade. 2019, o senhor como defensor da causa animal, né? Em 2019, o prefeito publicou um decreto que autorizava que poderia até sacrificar animais em situação de rua, dando um prazo ali para aparecer o dono, caso contrário ele podia até ser morto. Esse decreto, que informações o senhor tem desse decreto? Ele foi revogado? Ele continua valendo? O que a população pode esperar disso aí? Que avaliação o senhor faz do contexto geral? Esse decreto, Cícero, ele foi publicado em 2019, só que ele passou sobre brancas nuvens. Nós não tivemos conhecimento desse decreto, não houve interesse que a população tivesse conhecimento, não houve nenhuma discussão com a sociedade civil, porque eu sou protetor animal, tem várias outras pessoas que são protetoras aqui em Santa Rita, mas esse decreto ele não foi feito para nós sabermos. E aí em 2019, coincidência ou não, uma moradora de Várzea Nova invade secretamente o centro de zoonoses, que nós não sabíamos nem onde estava, e aí descobre que alguns animais foram sacrificados sem laudo médico. E aí ela mostrou imagens da bombona, os animais lá com saúde, né, foram sacrificados. E isso veio à tona nas mídias sociais, e eu postei nas mídias, e a TV Correio veio lá na minha casa, me entrevistou ainda à noite para falar sobre essa situação, e o escândalo foi grande no estado. Em seguida eu dei entrevista para a TV Cabo Branco, e algumas pessoas da cena política se mobilizaram. O vereador Sebastião do sindicato, ele pediu, né, urgentemente que fosse averiguada essa situação, denunciou ao Ministério Público, o advogado João Alves também fez denúncia ao Ministério Público, e esses acontecimentos fizeram com que o Ministério Público solicitasse que a gestão interditasse o centro de zoonoses. Uma vez interditado, nós entendemos que os recursos vêm e eles não têm como ser utilizados em favor da população. Santa Rita hoje vive um surto terrível de doenças, de zoonoses, de animais abandonados em situação de rua. Um surto de esporotlicose felina muito grande. Eu moro aqui na rua Alvina Cavalcante, próximo à escola João Úrsulo, e são muitos gatos em situação de rua e doentes. E a prefeitura sequer, nem a Secretaria do Meio Ambiente, nem a Secretaria de Saúde, tem se posicionado nesse sentido. Aí nós descobrimos hoje, a partir de um portal do News Paraíba, que o prefeito criou esse decreto que autoriza a exterminar, né, eutanasiar animais que forem recolhidos e que os donos, os tutores, não procurarem a prefeitura. Então, com 30 dias. Isso é um horror perante os céus, né? Em vez de cuidar dos animais que estão doentes, de criar uma casa-abrigo para esses animais, para serem tratados e colocados para adoção responsável, o prefeito quer matar. Então, como é que um médico, prefeito, esposo de uma médica deputada, quer matar os animais? Que contrassenso é esse? Né? Saúde pública ela tem que ser tratada. Nenhum ser vivo deve ser morto. Então, nós fizemos a denúncia. Eu participo do Fórum Paraibano de Direito Animal, e o professor Francisco Garcia, lá da UFPB, que é o professor do curso de Direito, é da OAB também, da Comissão de Direito Animal da OAB, ele já se pronunciou. Inclusive, isso pode dar muitas complicações para a prefeitura, até improbidade administrativa. Nós não vamos deixar isso barato. Pois é. Pessoal, que conversa bacana, que informações interessantes aqui com o professor Valdir. Professor, muito obrigado, viu, por nos receber, por essa conversa, por essas informações. Quero deixar aqui o convite para na próxima oportunidade a gente passear pela cidade de Santa Rita para historiar um pouco,
para que todos conheçam detalhes, até mesmo alguns santarritenses não conhecem os detalhes da história dessa cidade. O professor pode explicar muito bem, a gente conhecer e passar a admirar muito mais essa cidade. Por que não, né? O espaço está aberto e vamos marcar, Coxinha, aí essa conversa com o professor, esquecer política. Vamos falar da história da cidade, né? E contar um pouco como surgiu Santa Rita, por que desse nome, os espaços públicos, enfim, historiar um pouco para o pessoal, vai ser bacana. E mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Cícero, Coxinha, né? Agradeço as pessoas de Santa Rita que acompanham esses programas, né, de entretenimento, de política, para conhecer um pouco da realidade da cidade, e digo que estamos sempre disponíveis para contribuir com a história desta cidade. Muito obrigado. Valeu. Cícero Moreira, direto aqui da Praça João Pessoa, no centro de Santa Rita, para o programa De Frente com Coxinha.